citou como um computador é feito, de que maneira as informações são processadas e armazenadas, nessa playlist vamos focar em entender a lógica por trás do funcionamento dos computadores atuais. De maneira geral, em um curso de ciência da computação, separa-se o como e o que nas etapas de construção de artefatos complexos. A ideia é focar no que um programa deve fazer, sem se preocupar com os detalhes de como isso acontece internamente. É como no caso de um carro e o motor do carro. Não estamos preocupados em saber como ele nos levará de um lugar ao outro, mas sim no que precisa ser feito em termos de comandos para que ele possa fazê-lo. Isso leva a uma separação clara de preocupações e permite a concentração em uma única camada de abstração em cada etapa do processo. Como no caso do carro, deixamos a parte de entender como funcionam os motores para os engenheiros e focamos em aprender melhor como dirigir. A abordagem dessa playlist segue esse raciocínio voltado para a exploração de certas camadas de abstração, permitindo uma maior concentração em cada nível de complexidade. Isso resulta em um entendimento mais profundo de como os computadores são construídos e como funcionam. O objetivo aqui é entender como é feita a construção de um computador funcional básico, começando com componentes lógicos simples e progredindo para um computador completo que pode executar programas. Começaremos a construção a partir das portas lógicas mais simples, como a porta NAND, e gradualmente construiremos componentes mais complexos, como a unidade lógica e aritmética halo, a memória RAM e ROM, até obtermos todas as funcionalidades de um computador completo. Visto que o hardware de um computador é baseado na representação e manipulação de valores binários, funções booleanas desempenham um papel central na especificação, construção e otimização de arquiteturas de hardware. Portanto, a capacidade de formular e analisar funções booleanas é o primeiro passo para a construção de arquiteturas de computadores. A maneira mais simples de especificar a função booleana é enumerar todos os possíveis valores das variáveis de entrada e saída da função. Essa representação é denominada tabela verdade da função. Como pode observar-se na imagem, as três primeiras colunas enumeram todos os possíveis valores binários das variáveis de entrada da função. Para cada uma das combinações de valores de entrada, a última coluna fornece o valor de saída. Além da especificação em tabela verdade, uma função booleana também pode ser especificada usando operações booleanas sobre suas variáveis de entrada. Os operadores booleanos básicos que normalmente são usados são e ou AND, ou OR e não ou NOT. Para ilustrar, a função definida na figura é equivalente à expressão booleana f de x, y, z igual a x OR y AND NOT z. A conversão de tabela verdade para operações booleanas se dá inicialmente focando em todas as linhas em que a função tem valor 1. Para cada uma dessas linhas, construímos um termo criado através da operação e de literais variáveis ou suas negações, que fixam os valores de todas as entradas da linha. Por exemplo, vamos nos concentrar na terceira linha da figura, onde o valor da função é 1. Uma vez os valores das variáveis nessa linha são x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0, construímos o termo NOT x AND y AND NOT z. Seguindo o mesmo procedimento, construímos os termos para as linhas 5 e 7. Agora, se combinarmos todos esses termos com a operação OR, obtemos uma expressão booleana que é equivalente à tabela verdade fornecida. Essa é a representação canônica da função booleana analisada. Essa construção nos leva a uma conclusão importante. Toda função booleana, não importa quão complexa, pode ser expressa usando apenas 3 operadores booleanos, e, ou não. Existem outras operações booleanas, mas não vamos focar em explicitar todas elas nesse vídeo. Vale a pena destacar, contudo, é a operação NAND, a qual possui uma propriedade teórica interessante. Cada uma das operações e, ou e não pode ser construída a partir e somente dela. E como toda função booleana pode ser construída das operações e ou e não, segue-se que toda função booleana pode ser construída apenas e a partir de operações NAND. Esse resultado tem implicações práticas de grande alcance, uma vez que tenhamos à nossa disposição um dispositivo físico que implemente a função NAND,
podemos usar várias cópias desse dispositivo conectadas de uma maneira específica para implementar em hardware qualquer função booleana. Na aula, focamos em entender as funções booleanas e como elas podem ser representadas. Além disso, destacamos, levando-se em conta o objetivo de entender o funcionamento dos computadores, uma forma simples e geral para a implementação de toda a função booleana que desejarmos. Assim, para a próxima aula, tentaremos compreender melhor como essas operações são implementadas fisicamente e como combiná-las para formar componentes mais complexos. Até lá!